experiência tem mostrado que organizar na base grupos de reflexão em torno da palavra de Deus dá autonomia para os grupos, que a palavra de Deus não tem restrição nenhuma, todo mundo pode. Então, depois que eles se familiarizaram com a palavra, é que eles podem vir para a comunidade e ter acesso ao sacramento. Se a gente dá o sacramento antes, não está pronto. Mesmo que amassou o pão e botou no forno, não esperou crescer. Aí a tendência é que ele vai ficar batumado e duro, né? Então não vai ser um pão gostoso. Então, qual é a nossa meta última? Pode ser gente ligada aos movimentos, mas que todos tenhamos isso em mente. Vamos atingir mesmo o pessoal da rua. Se a gente conseguisse mesmo os moradores de rua, lá embaixo da ponte, que um grupinho de reflexão com a sua biblinha sujinha lá, mas refletindo a palavra de Deus, nós mudaríamos o mundo. Agora, ir lá com áreas de compaixão, dar um pouco de nós, mas dar que nem a galinha, né? Dar o ovo, mas não, precisa se envolver, criar, se fazer com que estes grupos tenham autonomia. Senão eles ficam sempre dependentes de nós. E se nós levamos na perspectiva do sacramento, é bom e necessário, mas não numa primeira instância, eles vão ficar sempre dependentes. E muitos ficam impedidos do sacramento por casais de segunda, porque estão em segunda união. Que bom que os irmãos estão pensando nestes, que são muitos e cada vez maiores. Estão em segunda união, como a maior parte das nossas atividades gira em torno do sacramento. Quem está em segunda união não pode receber sacramento, então nós não sabemos o que fazer com eles. Então isso nós temos que mudar. O Papa está preocupado com isso, tem um sínodo da família, ele quer ouvir, já fez todo um questionário, alguma coisa boa está por acontecer. Não sabemos bem o que e como. Os sacramentos, são sinais sagrados, são importantíssimos. O que seria da nossa igreja sem a Eucaristia? Então não é relativizar os sacramentos, pelo amor de Deus. Mas antes deste sinal sagrado, é preciso que eles tenham esse contato com a palavra. E muitos dizem, não, os sacramentos formam missionários. Não forma. A história mostra. Nós temos a palavra e os sacramentos. E não somos lá tão missionários. Não queremos formar a paróquia porque a paróquia não é missionária. As nossas igrejas irmãs só têm a palavra. São ou não são missionários? Ninguém tem dúvida disso. Porque o que forma missionários é a palavra. E é em torno da palavra que precisamos agregar. Em torno da palavra começar o novo. E aí, depois que eles estão reunidos em torno da palavra, eles têm que ficar conectados com a comunidade. Aí, na comunidade, vem os sacramentos. Não que a primeira lá não seja a comunidade, falava grupos. Deu um debate um tanto entusiasmado na Assembleia dos Bispos, que alguns defendiam que comunidade e comunidades é um erro de portugueses. Onde é que se viu, definiu o definível? Comunidade de comunidades? Grupo de comunidade? Não, grupo tem outra conotação. Não tem uma vinculação necessariamente vivencial. Tem que ser comunidade. Então, rede de comunidade. Não, a rede tem um outro entendimento. Não, comunidade de comunidades é uma nomenclatura nossa. E por fim os bispos fecharam nesse termo. É uma nomenclatura nossa, da nossa igreja. Comunidade de comunidades. Primeiro aquele grupinho lá embaixo da ponte, reunindo lá para ler a palavra de Deus, é comunidade. Mas tem a comunidade, a paróquia, e tem a nova paróquia. Comunidade de comunidades, a nova paróquia. Mas se não tiver aquelas pequenas células, núcleos lá, parece que a paroquialidade continua no seu velho esquema de atender os que vêm, mas não consegue fazer quase nada por aqueles que não vêm. E o nosso desafio é exatamente esse, os que não vêm. É este que nós temos que pensar com muito carinho, com muito amor. Mas eu fico feliz em saber quanta coisa bonita vocês já estão fazendo.
ressignificar tudo isso que estamos fazendo nesta perspectiva desta dinâmica nova que está surgindo. Nós temos que reunir-nos em torno da palavra, vivenciar e dar autonomia para esses grupos. Aí eles vão ter vida. Se eles ficarem ligadinhos em nós, a gente tem medo de perder, aí que vai perder. Agora, se a gente dá autonomia, claro, não autonomia, vai ser desconectados, uma autonomia conectados com a eclesialidade. Então, a reunião dos grupos, os coordenadores, que chama grupo para não confundir com a comunidade. Mas muitas coisas boas já estão acontecendo e vão acontecer com as missões. Que bom que vocês vieram, que bom. E eu penso assim, os que não vieram, se não entrar nessa nova dinâmica, vão acabar ficando de fora e desconectados. E aí, como acontece com muitos dos nossos jovens, entram em pânico e ficam desconectados. Então, vamos nos manter unidos, ligadinhos, cada um do seu jeito, constantemente ressignificando o seu agir, para que seja uma missionariedade de saída, de ir ao encontro daqueles que estão afastados, não daqueles que já são nossos, ou que já estão em outras atividades. Se você abordou alguém que já está conectado com outro, ótimo, que bom, dá um abraço e continue buscando outro, né? Buscar aqueles que não estão ligados. Esse é o nosso grande desafio. Não tem plena convicção. 100% ou talvez a gente atinja no céu, mas nós vamos dar um salto de qualidade para as nossas missões a partir do que já começamos, não só a partir de 2015, mas sobretudo, né? Mas ela vai ser permanente, vai ser que Deus nos ajude.